Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. E nós estamos aqui hoje para mais uma vez fazermos o nosso Servir Planetário. Então sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser comentar como está se sentindo, também de onde está falando. A gente tem aqui a Terezinha em São Paulo, temos a Janete em Florianópolis, a Isabel em Cacique Doble, a Vera em Santos, o Emanuel em Cotia, deixa eu ver quem mais está aqui, Maria Regina em São José dos Campos, temos também a Luzia em Santa Teresa, a Yaros Luz em Araraquara, Sidney em Ribeirão Preto, temos o Antônio Carlos em Guaíba, a Marisa Cristina em São Paulo. Então sejam todos muito bem-vindos, tá? A gente teve que trocar um pouco o nosso horário para as 19h30 e até a gente está estudando manter esse horário. Até ia perguntar para vocês, né, comentarem se fica interessante, né? Porque a gente teve um problema, né, de saúde aqui na família no final de semana, né? Já tá tudo bem, né? Foi com o Pedrinho, na verdade, já tá tudo bem. Ele está já em casa, ontem ele deu alta e ele está em observação. Então, eu achei melhor vir para esse horário, né? Porque nesse horário a Fernanda já está por casa. E aí a gente consegue vir mais tranquilo, né? E até todas as nossas lives a gente está pensando em fazer nesse horário por isso, né? Porque às vezes ele está lá, né? Fica com a menina que cuida ele, só que a gente fica mais tranquilo nessa forma, né? Então seria mais por isso, hoje a gente optou por fazer esse horário por esse motivo, tá? Então, tá. Mas também, quem não puder, né? Era 18h30, a gente já mudou por causa disso também, né? Mas seria mais por isso, né? Porque aí a gente consegue estar mais tranquilo fazendo, né? Depois a gente vai analisar isso então. Hoje a gente separou, inclusive, um tema, tá? Que é sobre almas fortes. E até eu ia perguntar para vocês, né, o que que você entende como uma alma forte? Porque às vezes a gente fala assim, existem almas fortes. Se isso existe? Existem, né? E o que que seria uma alma forte? Para a gente abrir um pouco esse assunto. Todas as almas, elas têm, a gente já falou algumas vezes, uma configuração de alma. E essa configuração ela é extremamente ampla. A gente vem com características de DNA, né, que vem desde a nossa estrutura de mônada, a gente vem com uma ligação, uma conexão até com um raio, né, que esse raio também traz uma série de características que essa alma ela consegue expressar com uma facilidade, né, com uma desenvoltura maior, e também algumas outras dificuldades em outras áreas, tá? Mas existe então uma configuração de alma. E essa configuração, ela aflora. Quando a gente encarna aqui, muitas das habilidades que a gente diz, das qualidades, das questões, né, que a gente traz consigo, inclusive até experiências, né, que essa própria alma ela já vivenciou, elas começam a florar, elas começam a despontar, trazendo até um traço de personalidade, trazendo traços, né, de comportamentos, inclusive de, às vezes, medos, comportamentos emocionais, comportamentos os mais variados, né? Então, diante disso, a gente entende que uma alma forte seria uma alma que ela consegue, né, ter uma desenvoltura um pouco maior, né, diante das mesmas situações que ocorrem aqui no planeta. E sim, aqui a Francisca, né, ela pergunta aqui se seria uma alma antiga também, porque a experiência vai fazendo isso, tá? Então, uma alma forte, ela seria uma alma que ela conseguiria, hoje, num entendimento mais simples, né? Ela conseguiria ter uma desenvoltura um pouco melhor, né? Conseguiria passar pelas mesmas situações, já tendo um controle emocional, já tendo uma resiliência, já tendo toda uma condição mais adequada,
né? E isso tem a ver, lógico, com ser uma alma antiga também, mas são várias as questões que tornam uma alma forte, né? E aí vem sempre alguns questionamentos. A gente já perguntou em algumas. Henrique, cadê você? Tem gente que não está conseguindo acessar. A gente já perguntou em algumas oportunidades também, né? Como que foi o processo de despertar de cada um? Porque muitas vezes as pessoas iniciaram esse processo de autoconhecimento, de buscar a espiritualidade, de fazer, né, as coisas em algum movimento mais desafiador da vida, em algum momento que foi necessário, né, mergulhar para dentro de si. E a maioria das pessoas, né, porque é o mais comum, fez esse movimento através disso. Só que também existe um grande questionamento, a gente recebe muitas mensagens, né, muitos relatos de pessoas que elas questionam o porquê, né, elas muitas vezes passam por algumas situações na vida, porque às vezes elas estão em alguns ambientes que, vamos dizer, as pessoas que fazem parte desse ambiente, ou dessa família, ou desse grupo, ou em tudo que elas estão ali, se torna um processo mais difícil, vamos dizer assim, principalmente quando você compara, às vezes, com outras pessoas, né, que elas parecem, quando você coloca um olhar, que elas têm uma coisa mais leve, né, que o ambiente familiar, que enfim, todo o enredo dela é mais leve. E esses questionamentos a gente entende que muitas pessoas fazem, né? Como a gente teve agora, por exemplo, esse episódio nesse fim de semana, a gente entra num questionamento, né? Você vai passar por alguma situação mais desafiadora, você entra num questionamento, é natural. A nossa mente, ela faz isso e a gente vai tentando entender. Em várias oportunidades a gente questionou a espiritualidade. A gente acredita que muitas pessoas fazem isso também. Vamos tentar buscar, entender por quê, né? Parece que quanto mais eu me conecto com a espiritualidade, parece que quanto mais eu tento entender sobre mim mesmo, os processos eles se tornam mais dificultosos. Até perguntar se alguém tem essa impressão. Só que o que que acontece, né? Para a gente trazer uma explicação mais plausível para isso. Ao longo dos ciclos de vida que a gente vai tendo, nós vamos ter fases, né, dentro desses ciclos, que nós vamos desenvolver consciência, nós vamos desenvolver maturidade, nós vamos desenvolver um senso espiritual muito maior, uma conexão que vem da alma muito maior, né? Nós vamos ter intuições aprimoradas, tudo isso. Então, isso tudo faz parte dessa configuração de alma, isso tudo faz parte das habilidades, daquilo que a alma traz consigo. E o que que acontece? Se a gente for fazer uma análise até racional e lógica de um enredo de uma alma vir encarnar aqui, não sei se vocês concordam comigo, mas se essa alma é uma alma forte, vamos colocar essa nomenclatura, é uma alma forte, é uma alma antiga, várias experiências, né, que seriam, vamos dizer, mais comuns para a gente chamar assim, né, ou mais leves, elas são um aprendizado que essa alma já teve, ou experiências que essa alma já teve, seria desperdiçar as habilidades, né, os conhecimentos, as coisas que essa alma tem. Então, vou dar um exemplo. Né, você pega uma alma forte, tá, como a gente está chamando aqui, e essa alma, ela analisa, por exemplo, a sua família. E você olha a família, ou ela tem um entendimento da família que é super difícil. É uma família difícil, ou as condições que se tem ali são condições difíceis, né? Porque as almas fortes acabam, muitas vezes, estando nestas situações, nesses ambientes, nessas coisas. É porque ali ela tem uma utilidade. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas é a grande questão, né, é a grande questão que no universo, até uma lei universal isso, não existe um desperdício. Imagina estarem fazendo um grande plano de almas, fazendo todo o plano de alma, toda a configuração,
todo o enredo ali para essa alma vir encarnar. Aí tem uma família lá extremamente complicada. Ali é o lugar perfeito para essa alma ela encarnar. Porque quando ela vem ali, ela tem dentro dela as habilidades, as consciências, né, as energias, tudo para poder auxiliar aquele grupo, para poder, né, ser extraído dela o melhor que ela tiver nessa interação, nessa vivência, nessa vida que ela vai ter ali. Então, é muito comum, né, a gente ver assim, as pessoas que se chamam linha de frente. Essa palavra ela é bem adequada, inclusive. Linha de frente, que são aquelas almas que fizeram o movimento primeiro, né, que resolveram olhar para dentro de si primeiro, muito antes dos outros. Porque dentro desse plano de alma, dentro de toda essa configuração, dentro de tudo isso, já se tem conhecimento. Já se tem conhecimento disso. E isso vai ser um grande andamento para ela também. Uma vez, eu não sei se alguém se recorda disso, né? Que uma vez nós questionamos a espiritualidade, né? A gente falava assim aqui, Santa Maria é uma cidade, né, o clima aqui, ele é um clima que eu diria assim, um dos piores climas que, que eu conheço. Santa Maria, para quem não conhece, é um buraco. Então a gente tem aqui um verão seco e hiper quente. E no inverno vira muita umidade e muito frio. Isso, para quem tem mais sensibilidade, talvez muitas pessoas já perceberam isso, né, já conviveram com isso desarranja a gente muito fácil, né? Sinusite, enfim, muitas coisas desse tipo. Nem estamos falando da energia da cidade, aqui já tiveram os episódios, né, lá atrás, que a cidade ficou mais conhecida, inclusive, por isso, então várias questões, mas Santa Maria também é uma das cidades que tem o maior índice per capita de pessoas, né, envolvidas com espiritualidade ou com espiritismo mesmo, enfim, né, e uma vez questionei a espiritualidade, por que, né, ter que ficar aqui, por que eu não conseguia sair daqui, eu ia, as coisas iam acontecendo e daqui a pouco voltava para cá. E daí uma vez eu até me revoltei um pouco disso, por que que eu não posso ir lá em outra cidade, uma praia, ficar lá tranquilo, né, aproveitando a natureza, fazendo. Eles responderam assim, porque você vai aonde é útil, né, você precisa estar aonde você é útil. Então, cada vez, por que a gente está falando isso hoje aqui? Porque cada vez que a gente passar por processos, que a gente desanimar, que a gente tiver as nossas coisas, e é natural, tá? E a gente deve também se dar, como é que é a palavra? Se dar ao luxo, né? De vivenciarmos às vezes as coisas, de ficarmos tristes também, de chorarmos se for preciso, de tudo isso. Porém, é para que a gente lembre, para que fique gravado, né, de forma consciente dentro da gente, que nós somos almas fortes e que se nós estamos vivenciando essas coisas é porque nós temos essa capacidade. A nossa alma, ela carrega as habilidades, ela carrega as coisas para fazer isso. Lógico, ninguém está dizendo que é fácil. Esse processo que eu passei aqui fim de semana é um processo que ele me derruba, né? Me derruba. Acontece com filhos, né? Foi uma questão que aconteceu aqui com o Pedrinho. Ele está super bem agora, né? Derruba, mas desculpa, a grande questão é a gente entender que nós temos, né, a força, a experiência e todas essas habilidades para podermos estar passando por isso e muitas vezes até sermos exemplos para toda a nossa volta, todo o nosso enredo aqui, tá? Então, é essa mensagem que vocês veem, como eu sempre digo, né, que geralmente as coisas que a gente vem aqui falar, que a gente vem aqui trazer, são coisas que nós vivenciamos, né? Muitas vezes as pessoas elas têm uma ideia
que a espiritualidade ela vai ficar só, né, soprando para você coisas, né? Agora faça isso, agora faça aquilo, né? A gente vivencia coisas e essas coisas viram aprendizado e essas coisas a gente vem aqui falar também, né? A gente vem aqui abordar também. Então, nós vivenciamos a vida, as coisas da vida e depois a gente vem aqui refletir junto com todo mundo para que cada um possa encontrar dentro de si também, né, as suas questões, o seu despertar, o seu aprendizado, né? Então, o Pedrinho tem 7 anos, fez 7 anos, né? O Pedrinho fez 7 anos. E, e é isso, né? Porque eu tenho certeza que se a gente for conversar, né, de forma individual, cada um de nós aqui, todos vão ter histórias, todos vão ter, né, seus momentos, suas coisas, aonde você vai entender. E até nós falamos em algumas oportunidades o seguinte: se você, né, voltasse lá atrás na sua vida, e você pega esses pontos marcantes na sua vida, né, momentos mais marcantes, de impacto mesmo, provavelmente você não vai querer vivenciar eles de novo. Porém, quando você faz essa análise agora, provavelmente isso trouxe um grande crescimento, né, uma grande força para a alma, principalmente para os momentos que estão por vir. Desligou minha câmera, mas voltou, acho. Né, momentos esses que muitas vezes eles podem ser extremamente desafiadores, né? Então, travou? Só me avisem se retorno. Tá? Vou dar uma queda na conexão. Tá? Voltou? Que voltou, né? Voltou total agora. Ele tinha travado, tinha voltou. Não trava mais, não tá travando mais porque estresou a conexão. Então, esses momentos, né? Eles fazem essa força. Quando a gente diz assim, os grandes momentos que vão vir aqui no planeta, a gente pode dizer assim, as almas, né? E almas resilientes, as almas que estão fazendo esses movimentos, que estão buscando, né? Tá travado ainda? Oxe, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tá. Normal? Tá. Voltou então. É, quando a gente vê esse assunto, eu achava que ele era bem importante, né? Então, caiu, caiu. Então, o que a gente pode dizer, né, é que esses momentos que estão por vir, toda essa bagagem, tudo que você vivenciou, quando a própria espiritualidade, muitas vezes ela diz assim, né, confie, vão vir momentos, vão ter coisas muito agradáveis daqui a pouco. E com certeza todos serão recompensados por isso, né? Porque você fez, você se tornou uma alma forte. E quando você é uma alma forte, não há o que temer. Lembra aquela frase do próprio Vital, né? Que ninguém vai precisar passar, ninguém passa por nada que não precise, né? E com certeza as almas mais fortes que fizeram esses movimentos, né? Foram movimentos desafiadores, foram movimentos muitas vezes até tristes, né? Movimentos que você precisou, né? Fazer, ser, trazer a sua alma e e todas essas as suas habilidades à tona. E aí depois você acaba sendo recompensado, né? Porque o planeta, ele vai fazendo o seu movimento e você vai se alinhando junto nisso. Você vai se alinhando junto. Eu até não diria, você está vendo aqui o comentário da Eliane, que não é questão, um fardo, né, que podemos carregar. Na verdade, eu até usaria assim, a gente tem a força necessária para aquela missão.
A gente tem a força necessária para aquela missão. Então, pode ter certeza, né, que as almas que recebem grandes missões, que elas têm grandes missões, a gente não está falando de salvar o mundo, de fazer isso. Grandes missões é ali, na sua volta. Nas primeiras, vamos dizer assim, oportunidades que você vai tendo de interação, de tudo mais. Ali, né, você vai demonstrar a sua força, né? E é assim que você vai também inspirando, vai fazendo tudo ao redor para as outras pessoas também. Sim, nas religiões eles falam, né? E é um ditado popular até. É um ditado popular, mas a gente pode trocar ela também por essa forma, né? Por essa forma. Deixa eu ver se vocês têm algumas perguntas aqui. Eu até vou tomar um golinho de água. Aqui em casa, para vocês terem uma ideia, né? O dia aqui em Santa Maria tem amanhecido 5 graus, para fazer 21, 22 à tarde. Para a noite tá lá novamente nos 5 graus. É muita amplitude. Aqui em casa tá todo mundo com alguma coisa, né? Com alguma coisa. O Pedrinho, por exemplo, até para quem não soube, né? O Pedrinho ele teve uma sinusite aguda, né? E ele iniciou no domingo um processo convulsivo. Então ficou até ontem à tardinha no hospital, fazendo medicamentos, e vai fazer mais um monte de exame também, né? Então, o que que a gente quer dizer, né? Que embora tudo isso, a gente sempre busca o entendimento, né? E busca a questão de você entender o porquê, né? Ou a força que a sua alma tem para vivenciar todos os momentos, né? Então é isso. Deixa eu ver. Porque as almas gêmeas estão se reconhecendo agora? Eu diria que é uma oportunidade, tá? Uma oportunidade, um merecimento, uma questão de merecimento, justamente entra nesse assunto que nós estamos falando aqui também, tá? Que mais? E a gente tem muitos relatos, tá, de pessoas estão trazendo, porque a gente faz o serviço planetário, então tem muitos terapeutas que participam também. E o que que acontece, né? Tá de forma geral, as pessoas com sinusite, coisas estendidas, né? Outras percepções também, coisas, né, vamos dizer, respiratórias, estomacais, tudo. A gente vê a energia ali oscilando e pulsando bastante também. Hoje, quem acompanhou lá a ressonância Schumann, tem uma mancha, porque a gente sempre orienta. Tem amplitude? Tem, ok, você sabe qual foi a amplitude que a energia chegou, mas a gente sempre orienta para observar a mancha branca. Aquela mancha branca, hoje, é um gráfico sensacional. É como se ele está todo ele branco. Não sei se alguém viu. Todo ele branco significa que ficou 24 horas ali, ininterruptas, tá? Ininterruptas de energia gama interagindo com o planeta. Não é raio gama é energia quintessenciada, é energia de quinta dimensão. Quando você tem essa mancha, seja uma mancha pequenininha, né? Então, muita gente diz, mas hoje foi só até 50. 50 já é uma energia extremamente elevada. E ainda aquela mancha toda no gráfico significa que interagiu com estas energias o dia inteiro, né? Porque como ele pegou todo, o gráfico é 24 horas geralmente, né? Então é um dia inteirinho de energia gama, de energia de quinta dimensão interagindo com a gente. E aí isso pega, né? Isso pega. Às vezes até a questão elétrica do nosso corpo, né? Como movimenta muita energia a questão elétrica, ela vai descarregar. Vai ter que descarregar, e aí fica uma vulnerabilidade ali até do corpo fazer os movimentos, né? E por isso muitas pessoas vão entrando em processos, tá? Processos estendidos muitas vezes. Esses processos, embora a gente entenda como ruins, eles fazem parte também de limpeza e descarregamento.
às vezes uma sinusite, né? Ela é chata, ela tá ali incomodando. Eu digo porque eu tenho isso desde criança. Tá incomodando, não é agradável estar ali, mas ao mesmo tempo tá movimentando muita coisa para fora. Não sei se isso faz sentido para vocês. E a gente começa a tomar choque, começa a fazer, porque é uma energia diferente, né? Nós somos acostumados a interagir com energia de terceira dimensão. Daqui a pouco você tem muita energia quinta essenciada, de quinta interagindo, vai ter que descarregar de alguma maneira. De alguma maneira vai. Às vezes você vai descarregar com alguns processos no próprio corpo, tá? No próprio corpo. Só que a única coisa que a gente sempre pede por aqui, tá? E isso é um pedido. Vocês viram que eu falei, Pedrinho deu alta ontem, no final do dia. Não dá para a gente simplesmente pegar e dizer, não, isso é das energias. A gente precisa ir buscar atendimentos, buscar as coisas que tem aqui. Não dá para simplesmente sempre dizer, não, isso é da energia, então eu vou deixar quieto aqui. Precisa ver, tá? Assim como a gente foi lá ver, ele entrou para medicamento, entrou para as coisas, tá? Porque se, se isso não fosse importante, não fosse necessário, né, já, com certeza já teria vindo, né? Vindo uma orientação, ó, nunca mais vão em médico, nunca mais tomem remédio, nunca mais façam isso, né? E não é assim, a gente sabe que não é assim. Precisem. A gente faz aqui lavagem nasal direto no Pedro, na Maria, em todo mundo. Todo mundo. E graças a Deus eles aceitam bem e gostam de fazer, porque desde pequenininho a gente acostumou eles a fazer. Essas energias gamas limpam os corpos sutis também, é uma forma de interação, porque interage com o nosso corpo de uma forma completa, inteira, e dos corpos sutis também, tá? Mas tem bastante gente relatando aqui que está dando choque, né? Então, até é interessante nós também aprendermos a fazer essas leituras da ressonância Schumann. Às vezes você vai ter lá uma amplitude de 70, né? De 70. Mas foi só aquela amplitude deu. Não tem uma sequência branca ali no gráfico. Então você pega um dia como hoje que ela se mantém, né? Então dá para dizer assim, a energia ela se estabilizou na forma quintessenciada aqui no planeta, ok? Que mais? Se a gente for pegar uma pessoa que ela consegue ter visualização, tá? Ela já vê essas formações cristalinas nos chakras. Tá? A gente tem muitos relatos legais. Uma hora eu vou ver se eu não faço uma live trazendo alguém até que tem essas visualizações para explicar bem certinho que os chakras já estão se cristalizando e às vezes você vai atender uma pessoa, ou eu mesmo pego uma hora e falo. Você vai analisando os chakras, eles já têm uma forma cristalina. Tem até umas pessoas que elas estranham, tá esquisito isso aqui. A gente já comentou uma vez também, porque já tá ocorrendo esse processo de cristalização. Só que ele começa, né, nesse processo de descida. Corpos sutis, então passa pelo duplo etérico, né, ali nos chakras, então você já vê os chakras se modificando. O que isso significa? Que o nosso corpo físico, ele também já está, né? Que é o que a gente até falou em algumas lives já sobre processos autoimunes e todo o resto. Então, o corpo, ele vai ter formas de expressão e de reação a toda essa energia, tá? Ok? Então, agora chegou o momento aqui da gente fazer literalmente o servir planetário. Então, nós vamos já solicitando que todos, né, busquem ficar em relaxamento, já comece a respirar, fazer suas respirações para entrar nesse estado de conexão. Então, eu vou colocar uma musiquinha aqui e a gente já vai iniciar então. Então, eu até vou colocar a mesma musiquinha que a gente usou esses dias que todo mundo gostou. Entrando na sintonia, entrando na energia. Tente perceber essa energia.
perceber a sintonização. Percebendo também a nossa alma. Com todo o amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz. A grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização deste tratamento para todos que solicitam e intencionam, através da egrégora dos Kumaras e também do Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Nós vamos ativar também as proteções. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Nesse momento nós vamos estabelecendo também a nossa conexão com o céu, com terra, através dos nossos chakras transcendentais. Também as equipes de raio azul, através de Arcanjo Miguel, Ashtar, Eumoria, vão fazendo as atuações necessárias em cada um de nós. Vamos percebendo essa energia. Assim como também as egrégoras de chama violeta vêm nos auxiliar com a transmutação de tudo que se faz necessário. Respire. Nós vamos nos preparando para entrarmos no tratamento tonal, frequencial, onde os nossos centros de energia são levados à potência, para que os processos de cura sejam potencializados. Vamos iniciando então, agora, com o chakra básico, na frequência de 396 Hz.
Chakra umbilical, 417 Hz. Plexo solar, 528 Hz. Chakra cardíaco, 639 Hz.
laríngeo, 741 Hz. Frontal, 852 Hz. Coronário, 963 Hz.
Vamos nos preparando então para o encaminhamento e ativação do tratamento nas câmaras de cura. Com todo o amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem a fazer o encaminhamento de todos que intencionam e todos que necessitam até as câmaras de cura e a ativação do tratamento junto aos Kumaras e ao Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire e vá percebendo as energias nesse momento. Vamos nos preparando para o nosso encerramento. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos a toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos os mecanismos de proteção e também desconectada a energia envolvida neste atendimento. Que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Vamos respirando e vamos retornando para o aqui e para o agora. Quem for retornando, já vai sinalizando como que vocês estão se sentindo. Como que foi para vocês? Todos bem? Todos bem? Deixa eu ver. É maravilha. É isso então. Então a gente queria agradecer
por mais essa oportunidade, por mais esse servir planetário. Desejar também uma excelente semana para todos e nós vamos também nos vendo por aí. Um grande abraço e até mais.